Fala, galera do quinto ano, e aí, preparados para mais uma aula? Hoje teremos aula de geografia e nós falaremos sobre os climas do Brasil. Então vamos nessa? Bom, galera, então vamos lá. A aula de hoje será de geografia e falaremos sobre os climas do Brasil, ok? Antes da gente continuar nesse assunto, vamos relembrar um pouquinho lá as nossas aulas anteriores. Na nossa última aula, nós vimos que o Brasil é um país muito grande, na verdade, muito extenso. É o quinto maior do mundo, certo? Bom, e por conta disso, ele possui características muito diferentes de uma região para outra. Ele pode variar a sua fauna, que são os tipos de animais, a sua vegetação, que mais? O relevo e também o clima, tá bom? E claro, como nós vimos lá nas aulas anteriores, tem também as diferenças culturais e econômicas, mas hoje nós falaremos sobre as diferenças de clima. Antes da gente seguir e falar quais são os tipos de climas do Brasil, vamos falar sobre o que é clima? Vocês sabem me dizer o que é clima e o que é tempo meteorológico? Então vamos lá, galera. O que é tempo meteorológico e o que é clima? Vamos aí tentar descobrir a diferença de cada um. Bom, às vezes durante o dia começa a fazer um sol danado e de repente o calor fica insuportável, né? A temperatura aumentou, fica muito quente. De repente à noite pode cair uma chuva, a temperatura diminuir e nós começamos a sentir frio. Perceberam que pode ter essa variação de temperatura, né, em um mesmo dia? Essa variação da temperatura, né, a variação da atmosfera, das condições climáticas na atmosfera, isso nós chamamos de tempo meteorológico. Então, o tempo meteorológico vai ser a variação de temperatura durante o dia, beleza? Já o clima é um pouquinho só diferente, dá para confundir, mas tem uma diferença. O clima é uma sucessão de eventos meteorológicos e essa sucessão de eventos, ela marca uma região. Então, por exemplo, se no Rio de Janeiro, ou enfim, na região sudeste, nós temos temperaturas muito elevadas, então isso vai determinar um clima, o clima desse local. Lá no sul, onde as temperaturas são mais amenas, né? Ou seja, é mais frio, como essa duração de temperatura é constante, vai caracterizar um outro tipo de clima, beleza? Então, tempo meteorológico vai depender das condições durante o dia, as condições climáticas durante o dia. E o clima nada mais é que uma sucessão de temperaturas, de tempo meteorológico, tá? Prof, como é que nós determinamos, como é que os cientistas determinam o clima de um local? Bom, para isso, pessoal, há muitos anos de estudo, muitos anos de observação, né? Os cientistas estudam observam principalmente as temperaturas, a umidade do ar, os ventos, as chuvas, enfim, entre outras coisas. Então, para isso é preciso um bom tempo de estudo, beleza? Bom, vamos começar a ver aí quais são os climas do Brasil? Vocês sabem quantos são? Vejam aí nessa foto. Então, os climas brasileiros serão 6, galera. Vamos ver aí? Essa região em vermelho é o clima equatorial. A região em abóbora é o clima tropical. A região em amarelo é o semiárido. A região roxa é subtropical. A região verde é a tropical litorânea. Essa cor aí é um amarelo mais fechado, né? É a tropical de altitude. Pessoal, no nosso livro só vai constar 5 climas brasileiros.
Isso porque a região onde aí mostra o clima tropical mais o tropical de altitude, que é essa região um pouco mais amarelo escuro, consta como uma só. E no livro é chamada de clima tropical típico, beleza? Vocês perceberam que a palavra tropical, ela predomina em alguns nomes dos climas brasileiros? Isso porque o nosso país está localizado na zona tropical. Bom, se você não sabe, o planeta Terra é dividido em zonas. Zonas de temperatura, zonas climáticas. Se você não sabe, olha aí que eu vou te mostrar. Galera, então temos aí as zonas climáticas do nosso planeta. Por que nós temos essas zonas, né? Essas variações de zonas? Porque o Sol, os raios solares, atingem a Terra de maneira diferente. Então, vai ter região onde terá mais incidência do raio solar e outras que terão menos incidência, como é o caso dos polos da Terra, certo? Que é onde tem a temperatura mais amena, é onde é mais gelado, mais frio, beleza? Então, nós temos aí zona polar ou glacial ártica. Logo depois, a zona temperada do norte, isso porque essa parte aí, né, como estamos vendo lá na Rosa dos Ventos, é a região norte do planeta. Logo depois, nós temos a zona tropical, tá? Embaixo, zona temperada do sul e logo abaixo, zona polar ou glacial antártica. Vejam que a maior parte do Brasil está na zona tropical, então ele está aí dividido entre zona tropical e zona temperada do sul. Então, pessoal, grande parte dos climas dos países, eles são classificados, né? Eles são estudados de acordo com essas zonas, beleza? Por exemplo, vocês puderam perceber que o Brasil fica na parte da zona tropical, certo? A região sul do Brasil, por exemplo, ela tem um clima mais ameno, ou seja, mais frio. Isso por quê? Porque a pontinha do Brasil, ele está lá mais próximo do polo do planeta Terra. Então, ele recebe essas massas de ar gelada, tá? Essas massas de ares geladas, beleza? Bom, vamos dar continuidade e ver as características de cada clima brasileiro. Vejam aí. Pessoal, antes de dar continuidade, deixa eu lembrar aqui vocês dois importantes fatores, né, que vão colaborar para os climas do Brasil. Prestem atenção. Bom, se lembram da linha do Equador? Aquela que divide o planeta Terra? Então, quanto mais próximo estiver ao Equador, maior será a temperatura, ou seja, mais quente irá fazer. Beleza? Quanto mais eu me afasto da linha do Equador, menor será a temperatura. Pegou isso aí? Isso é muito importante. Bom, segundo item muito importante que vai caracterizar o clima do nosso Brasil. Presta atenção, a água, beleza? Por que, prof, a água? Bom, a água, galera, ela vai ajudar na questão da amplitude térmica. Lembra o que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima. Bom, como é que a água ajuda nisso? Galera, a água é um elemento químico que, para ser esquentada, né, precisa de uma incidência enorme de raios solares, ou seja, precisa ter uma fonte de energia muito alta para conseguir esquentar rapidamente a água. Então, ela vai ser ponto importante para equilibrar a temperatura. Ou seja, onde tiver presença de água, a variação da temperatura não será sentida de forma tão forte. Por exemplo, lembra aí o deserto. Deserto tem presença de água? Não. Então, de dia será o quê? Muito quente. E de noite, muito frio, tá? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem presença de água. Então, a variação de temperatura, ela é o quê? Maior, né? Então, de manhã tá quente, pode cair um pouquinho a temperatura, de noite pode continuar quente ou ficar mais fresquinho. Entende o que eu quero dizer? Não tenho água, variação de temperatura,
é sentida mais rapidamente. Então, uma hora tá calor, uma hora tá frio. Onde tem presença de água, a variação de temperatura, ela será melhor, né? Será sentida ao longo do dia, beleza? Bom, galera, agora vamos lá, vamos começar a falar sobre os climas do Brasil. O primeiro deles será o clima equatorial. Bom, quais são as características desse clima? Me diz aí. Então, sabe? Vou te falar agora, então preste atenção. A primeira coisa que você deve ter aí na sua cachola, na sua cabecinha é a seguinte: a região que tem um clima equatorial está mais próxima da linha do Equador, por isso ela é quente. Beleza? Pegou isso aí? Quanto mais próximo eu estou da linha do Equador, maior será a minha temperatura. Então, o primeiro ponto, essa região, esse clima equatorial será quente, beleza? Qual é o segundo ponto? Ele será úmido. Úmido? Por quê, prof? Me diz aí, tem muita água? Tem muita água, sabe por quê? Porque a maior bacia hidrográfica do mundo está localizada na região que tem esse clima equatorial. E sabe qual é? O rio Amazonas, beleza? Quer ver outro fator que contribui para essa região ser úmida, muito úmida por sinal? É a maior floresta. Bom, tu sabe qual é? Eu sei. Claro que você sabe. É a floresta amazônica, poxa. Isso aí. Ela contribui também para que o clima seja úmido. Por quê? Porque lá acontece um fenômeno chamado evapotranspiração. Esse você sabe qual é? Porque nós estudamos, na aula passada. É a liberação de água, né, por meio da transpiração das plantas, beleza? Bom, então já temos aí duas características do clima equatorial. Ele é quente, ele é úmido. Qual será a terceira característica importante? Galera, baixa amplitude térmica. O que isso significa? A variação de temperatura será baixa. Isso por quê? Muita presença de água. Lembra que a prof falou? Quando tem muita presença de água, a amplitude térmica será baixa, a variação de temperatura será baixa. Então, gravou aí? Quais são as três características do clima equatorial? Ele é quente, úmido e tem uma baixa temperatura, uma baixa amplitude térmica. Quente, úmido, baixa amplitude térmica, beleza? Vamos aí falar sobre o clima tropical úmido ou clima tropical litorâneo. E onde é que fica esse clima? Bom, o nome já diz, fica no litoral brasileiro. Olha lá, litoral nordestino, Rio Grande do Norte, até litoral carioca no Rio de Janeiro. Bom, eu preciso falar alguma coisa desse clima aqui, Vou até pegar meu óculos de sol, presta atenção, galera. É quente pra caramba, não é? Bom, temos aí duas características. Fica localizado no litoral nordestino até o litoral carioca. Clima quente, temperaturas elevadas. E o que mais nós temos? Baixa amplitude térmica. Como assim, prof? Me explica, presta atenção. Bom, eu, no verão, vou pra praia. No inverno, também vou pra praia, não é verdade? Porque, galera, tem frio aqui no Rio? Não, não tem. Tá calor a balde, tá calor a rodo, beleza? Quer ver outra coisa? Dá 20 graus, o que a gente faz? Coloca o casaco, não é verdade? Porque já começa a sentir frio, até parece que 20 graus dá para sentir frio, só a gente mesmo. Bom, outra característica aí do clima tropical, litorâneo, muitas chuvas, né? Tá próximo aí do oceano, próximo dos mares, teremos muita chuva, beleza? Então, vamos falar aí sobre o clima agora semiárido, galera. Olha lá o nome, semiárido. Árido quer dizer seco. Se é semi, quer dizer que é quase, né? Então, é quase seco. Terá presença de chuva? Vai, mas quase nunca. Bom, então, o meu clima, no clima tropical semiárido, ele será seco, porque tem poucas chuvas, e quente, galera, quente pra caramba. Prof, por que é quente desse jeito? Eu te explico. Eu falei que é seco. Se é seco, eu tenho pouca oferta de água.
Se eu tenho pouca oferta de água, a minha temperatura vai, ó, lá em cima, porque a água não vai existir ali para ajudar a equilibrar a temperatura. Beleza? Então, olha só, clima tropical semiárido é aquele que está localizado aonde, galera? No interior do Nordeste. Então, lembra aí, sertão nordestino. Clima seco e quente, alta amplitude térmica. Vai estar muito quente. Beleza? Pegou? Bom, estamos caminhando para o final da nossa aula. Isso aí, calma aí, não fica alegre não, porque falta o último clima, o clima subtropical. Galera, olha esse nome, sub. Sub quer dizer que está abaixo. Subtropical está abaixo da zona tropical. Nem tão abaixo assim, né? Mas é aquele que se aproxima mais aos polos da Terra. E por isso, o clima é o quê, ó? Mais frio, não é verdade? Bom, esse clima está localizado em qual região do Brasil? Isso aí na região sul do Brasil, aquela pontinha lá do nosso país, beleza? Bom, esse clima é marcado pelas chuvas bem distribuídas. Isso aí, ó, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, beleza? Quer ver outra característica desse clima aí? O subtropical, ele tem um fenômeno, né? Tem um fenômeno que é conhecido como sazonalidade. Preste atenção nesse nome, sazonalidade. Que? Não é sazon não, galera. Tem nada a ver com isso, tem nada a ver com comida, tá? Sazonalidade quer dizer que as estações do ano são bem definidas. Pegou? Isso aí, nós vamos ter verão, inverno, outono, primavera. Beleza? Então, ó, recapitulando. Clima subtropical, tá lá na região sul do Brasil. Tem chuvas bem distribuídas. Eu consigo ter estações do ano bem marcadas. Terei o verão, o inverno, o outono, a primavera. Conseguirei perceber todas as estações do ano, diferentes dos outros climas brasileiros, não é verdade? Esse clima aí também é muito conhecido pelo inverno. Gente, o inverno lá, o pessoal fica chique, né? Usa cachecol, casaco, gorro, que é a touca. Então, não tem como confundir esse clima aí. Beleza? Chegamos ao final da nossa aula. Falamos de todos os climas. Só que eu tenho uma coisa para te falar. Vocês terão que fazer no caderno de vocês o resumo. A prof vai colocar aí os próximos slides, que é nada mais do que o resumo de cada clima que nós falamos aqui. Por isso, não precisa ficar desesperado, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, pegar o caderno. Caderno de quê, galera? Isso aí, de geografia, tá? Pegar o caderno de geografia, colocar o cabeçalho, faça o cabeçalho, ó, perfeito, que eu sei que vocês são tops, beleza? Cabeçalho e vai copiar os próximos slides, que são o quê? O resuminho do que a prof falou aqui nessa aula, tá? Logo depois, eu vou dar aí 1 ou 2 exercícios para vocês resolverem, tá? Bom, isso é matéria nova, galera. Está no livro, mas eu preciso que vocês copiem o resumo, porque lá no livro a matéria está, ó, com um texto grande, tá bom? Então, fiquem aí com os slides. Bom, se você chegou até aqui é porque com certeza já copiou tudo em seu caderno e já resolveu os exercícios. Então, vamos ao gabarito? Agora, se você não respondeu as questões, pare o vídeo, faça e depois continue, beleza? Bom, vamos lá. Exercícios número 1. O Brasil está localizado em que zona climática? Vocês lembram lá no vídeo que o Brasil está localizado em uma região climática específica? Que região é essa?
Bom, se você não lembra, vou aqui cantar uma musiquinha pra você. Não sei se você conhece, é mais ou menos assim, ó. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que região é? Que zona é? Isso aí, zona tropical. Beleza? Se você respondeu isso, está certo. Número 2. Cite duas características do clima tropical úmido. Galera, vocês se lembram aonde fica o clima tropical úmido? Também conhecido como quê? Clima tropical litorâneo. Então, é o clima do nosso Rio de Janeiro. Duas características. Ele é muito quente, tá? E qual é a outra característica? Isso aí. Baixa amplitude térmica, tá? Bom, se você não colocou uma dessas, também tem, ó, muitas chuvas, beleza? Bom, vamos seguir aí para a número 3. Quantos climas o Brasil possui? E aí, quantos tem? Contou lá no seu caderno? 5, certo? 5 climas. Bom, número 4, nossa última questão. Qual é o clima do Brasil, conhecido por suas temperaturas baixas e chuvas bem distribuídas? E aí, sabe que clima é esse? Isso aí, é o clima subtropical. É o clima onde as temperaturas serão mais baixas, na verdade? Aquele que todo mundo quer ir quando tá calor pra caramba. Bom, pessoal, por hoje são só esses exercícios. Na semana que vem já entraremos com os exercícios do livro, beleza? Não deixem de estudar, revisem a matéria sempre que tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida. Então, até a próxima.